Salve, io sono Giovanna e nel video di oggi conosceremo la strada intrapresa dalla nostra associazione I Bravissimi in questi 24 anni di attuazione e parleremo con alcune persone che hanno un ruolo importante nella vita dell'associazione. Temos aqui conosco a atual presidente e fundadora da I Bravissimi, Ileia Ferraz. Ileia, como é estar à frente de uma associação de cultura italiana em território brasileiro? Bem, primeiramente eu me sinto honrada, mas é uma grande responsabilidade representar a associação cultural que continua viva em plena pandemia. Eu digo viva porque estamos realizando várias atividades online que permitem que o associado continue em contato diário conosco, mesmo que isso ainda não seja o ideal. O Brasil tem cerca de 35 milhões de descendentes italianos que vieram para cá no século passado, e a maioria concentrada na região Centro-Sul. A I Bravissimi foi criada com o propósito de preservar a cultura italiana, divulgando além dos estereótipos. Pois a Itália é muito mais do que o macarrão, queijo, vinho, tarantela e um passaporte. A Itália tem o maior número de obras e monumentos do patrimônio artístico mundial, material e imaterial. E qualquer pessoa pode fazer parte da I Bravissimi ou precisa ter alguma relação com a Itália? Qualquer pessoa pode fazer parte da associação, não precisa ser italiano nem descendente. E ainda pode trazer um amigo ou parente, porque a filiação é para 2 pessoas. É só ter interesse pela cultura ocidental. A I Bravissimi é uma associação muito bacana. E por que se associar? As tradições italianas estão arraigadas em nós, os costumes, na nossa alimentação, a música, a linguagem, ainda que a gente não perceba. O italiano é o nosso dia a dia. E quanto mais estudamos a língua italiana e a cultura, mais apaixonados e vivos nos tornamos. Fique agora com Rose Vilar, a ex-presidente da nossa associação, que vai nos contar um pouquinho de como a I Bravissimi começou. Em 96, eu e a Vera Vicentini fazíamos aulas de italiano com a Tânia Grandinetti. A gente criou uma boa relação e uma noite fomos jantar no La Gondola, um restaurante italiano de Londrina. No decorrer da nossa conversa, a Tânia mencionou seu grande interesse pela cultura italiana e que gostaria de fazer algo quanto a isso. Depois de muito papo, escolhemos o nome I Bravissimi para este trabalho que estava por vir. A ideia se espalhou pelos alunos dela, que também se interessaram, e a ideia tornou-se realidade. A partir daí, iniciamos encontros na casa de Tânia e Ileia, até se formar a primeira diretoria. Ileia também como aluna, parceira de Tânia no Capriccio Italiano, e como musicista organizava a parte musical dos nossos eventos festivos. Éramos um grupo muito animado. E além das reuniões oficiais, também nos encontrávamos em jantares, em restaurantes, na casa da própria Ileia, do Carlos Braille, da Ângela Cinda. Era realmente muito bom. Na diretoria, sentimos a necessidade de um estatuto e foi eleita uma comissão composta por Jane Pucci, Ileia, Tânia e eu. Depois de elaborado e aprovado pela diretoria, assinamos o novo estatuto em 18 de julho de 97 e registramos em cartório no ano seguinte. É sempre bom lembrar-se de como tudo começou. Fique agora com Caco Braille, que nos contará como as missas em italiano começaram. Sobre as missas em italiano, em primeiro lugar precisamos falar do Monsignor Vitor Gropelli. Padre Vitorino Gropelli, nascido num lugarzinho pequenininho ao lado de Crema, uma frazione di Crema, província de Cremona, na Lombardia.
Ele entrou para o seminário com 7 anos de idade, tinha um sonho imenso de ser missionário, e ele teve que adaptar a realidade dele para vir para cá, porque como ele era padre diocesano, não estava previsto dele poder sair para ser missionário. Mas ele conseguiu isso daí junto ao PIME, que é o Pontifício Instituto para Missões. Através dessa ligação com o Pontifício Instituto, como o nome diz, pertence ao Vaticano, né? Ele conseguiu vir para o Brasil. Veio para cá, jovem, com pouco tempo de ter recebido o sacramento da ordem, né? Um sacerdote moço, e foi bater em Porecatu. Ele ia ser mandado provavelmente para Venezuela, se eu não me engano, mas graças a Deus ele veio para cá. Chegou em Londrina, de Londrina ele foi destacado para Porecatu, passou um tempo lá, depois logo ele foi chamado pelo arcebispo daqui, que era Dom Geraldo Fernandes, para ser o braço direito dele, para ser o que se chama na nomenclatura da igreja o vigário geral da Arquidiocese de Londrina, fazendo um trabalho brilhante. Ele era um homem fantástico, né? Escritor, músico, cantor, poeta, um diretor espiritual brilhante, e o Monsenhor Vítor era especialista nisso daí. Gastava um tempo enorme da vida dele ajudando as pessoas, iluminando a vida das pessoas, principalmente dos casais. E aí ele estava no convívio com a comunidade italiana de uma forma muito presente e foi convidado logo de cara. A fundação do Bravissimi teve ato contínuo a designação dele como presidente de honra do Bravissimi. E com isso, logo ele instituiu a missa em italiano. A missa em italiano, primeiramente, acontecia na paróquia onde ele era o pároco, que era a paróquia dos Sagrados Corações. Lá ele celebrava com muita maestria. Lá ele fazia desse momento das missas em italiano uma celebração assim para a vida muito grande. E ele sempre se dirigia ao imigrante como um imigrante. Isso que era uma marca registrada das suas homilias. Então eram homilias marcantes, emocionantes, sempre muito recheadas de uma criatividade imensa. Como falamos, ele conseguia falar de arte, de história, de música, do idioma italiano e de tudo que diz respeito à vida na Itália, trazendo isso daí para a vida nossa de imigrantes aqui na região de Londrina. Não só dos imigrantes, mas todos aqueles que tinham assim uma dedicação grande com a cultura italiana, que era, na verdade, a proposta do Bravissimi. Eu nunca esqueço que ele falava muito isso. A missa em italiano é uma parcela da cultura italiana, talvez a mais forte. Nós não podemos deixar de ter as celebrações em italiano, porque dentro do pacote da cultura italiana, talvez o elemento mais forte é a religião católica. Porque a religião católica tem embutida nela, vinda lá da Itália, a música, a história, as artes e o idioma, que o tempo todo efervescia e ainda é um elemento que aquece toda a cultura italiana aonde quer que a gente esteja. Toda vez que nós celebrarmos uma missa em italiano, que acontece até hoje, graças a Deus, a primeira intenção que nós devemos ter é orar pelo descanso eterno desse homem fantástico chamado Monsenhor Vítor Gropelli. Amém.